todos, estamos aqui com mais um episódio do nosso Geração Espírita Z, mais uma vez diretamente do SEIC, do nosso Seminário da Juventude, e trazendo hoje Vitor Hugo Menino, falando sobre refinando a mediunidade. Olha que maravilha! Fica com a gente, não perde, que tem muita coisa boa ainda por vir. Boa tarde a todos e todas. Ixi, ainda tem encarnados aqui ou já está todo mundo emancipado dormindo? Boa tarde. Isso, obrigado pela gentileza. Chico dizia que a evolução ela é um caminho de desidratação. Ora você soa, ora você chora. Suar eu acho que desde que eu cheguei em Rio Grande do Norte eu estou suando. E chorar, quando as crianças começaram a cantar, acho que foi uma experiência comum. Dizem que as coisas mais especiais são as que a gente não pode explicar. E é pelo fato justamente porque elas não têm explicação. Elas dialogam no profundo da nossa alma. Verdadeiramente esse instante da música foi um presente. Para a gente iniciar aqui, eu vou passar um pedacinho de um filme para a gente discutir sobre refinamento da mediunidade. O filme se chama X-Men, Fênix Negra. Então, os mais velhos, desculpa, talvez nunca tenham ouvido falar, mas é uma oportunidade de conhecer. Os mais novos, talvez sim, talvez não, mas eu acho que vão ficar mais afinizados um pouquinho. Quem somos nós? Somos apenas o que os outros querem de nós? Alguém entendeu alguma coisa? Quantos jovens nós temos presentemente? Levantem a mão. Jovens com menos de 30 anos. Olha, quantos se reconhecem médiums? 3, só os 3 aqui? 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Muito bom. Eu achei muito fantástico a construção inicial desse filme. Os X-Men são pessoas reconhecidas porque elas possuem aptidões ditas especiais. Então elas são vistas de uma maneira diferente do que normalmente se observaria uma pessoa. Então são vistas como um grupo à parte. Kardec vai fazer questão de diferenciar, quando ele fala da mediunidade, ele vai falar daqueles em que o fenômeno mediúnico se apresenta como ostensivo. Todos nós somos médiuns em essência, porque em algum tipo, em algum grau, nós nos relacionamos com os espíritos, seja encarnados, seja desencarnados. De algum modo, nós somos sensíveis, não importa. Mas ele vai fazer a diferença para que nós pensemos nos médiuns enquanto aqueles que possuem a faculdade de modo ostensivo.
que são aqueles reconhecidos pela manifestação. O que diferencia o médium, né, enquanto apenas aquele que sente, e o médium ostensivo, é que um concretiza propriamente dito o fenômeno mediúnico e o outro apenas o sente, apenas o percebe. Aqui nós estamos lidando com os mutantes no filme, né? Quem se interessou, é um filme pedagógico para a gente pensar em várias coisas, porque inicialmente nós reconhecemos ali o quê? Pela menina ter uma faculdade evidente e não saber lidar com todo o potencial psíquico que ela tem, um acidente acabou acontecendo. Imagina dentro da sua casa. Às vezes, quantas dificuldades não são percebidas pela falta de compreensão do que representa esse intercâmbio entre os espíritos. Quantos conflitos? É justo que a gente faça uma separação. Muitos de nós passamos por processos obsessivos. Então imagina, você na perturbação, num desequilíbrio imenso. Não significa isso um indício certo de mediunidade ostensiva. O Divaldo não uma, mas algumas vezes já respondeu perguntas nesse sentido, em que ele procurou diferenciar o que seja uma coisa e o que seja a outra. Porque a obsessão é um tipo de influência, como também a mediunidade. Só que na obsessão, você tem um espírito que se vincula a outro, restringindo a sua liberdade. Então existe alguém que vai guiar seus passos, seus pensamentos, e por isso vai moldar, te auxiliar a moldar muitas vezes negativamente os sentimentos. Na mediunidade temos também o fenômeno da influência. Você pode, por exemplo, ter um jovem em casa, ou uma jovem, que adota determinados comportamentos que, se você observar um pouquinho, são marcas evidentes de uma manifestação psicofônica, ou seja, parece que tem alguém falando por ela ou por ele, porque muda as expressões, dá uns trem diferente. E às vezes, quando passa um tempinho, a pessoa volta, te cumprimenta normal. A gente sempre vai ter o cuidado, porque existe dentro da psiquiatria o fenômeno da multiplicidade do comportamento. Tem a fase da mania e da depressão, a bipolaridade, que é essa alternância que pode representar realmente um estado psíquico do indivíduo. Mas há casos que nós temos manifestação psicofônica dentro de casa. Observa uma briga, aquelas bem fraternas, você fala palavras bonitas e se comporta como gente bem evangelizada. Observa você. Imagina se alguém gravasse e te resolvesse te mostrar. Fala assim, olha aqui, você conhece essa pessoa? Já ouviu falar dela? Porque há na obsessão uma influência muito bem marcada. Muito bem marcada. Que ela pode inclusive alterar ali as conformações físicas, imprimir determinados ritmos diferentes ao próprio organismo da pessoa. Mas não significa que nesse caso nós estejamos diante de um médium ostensivo. Às vezes é só um coração que está precisando de um pouquinho de amor. Estamos ali diante de uma pessoa que está precisando de cuidados interiores. A bem verdade, nós todos temos uma primeira casa.
antes do lar onde moramos, antes do corpo, que nós nos encontramos transitoriamente nele, nós podemos falar de uma casa. Todos nós temos uma casa mental. Uma casa mental. A casa da nossa mente. E essa casa, ela é conformada, é formada a partir das nossas buscas, dos nossos anseios. A nossa casa mental adere à forma do pulsar da nossa vida interior, seus alicerces, sua estrutura. Emmanuel diz isso de uma outra forma: moras dentro da faixa mental em que mais te situas. Você mora dentro da atividade mental que você mais se situa durante o dia. E com esses períodos da modernidade, quem tem telefone aqui? Existe uma praga chamada vídeos curtos, né? Tem TikTok, mas os outros aplicativos imitaram. Tem os Shorts no YouTube, tem também, como é que chama? Isso, justamente. É uma coisa legal, não é? Você vê 1, 2, 3, 4, 5, é só mais 1, 6. É preciso atenção, porque os meios de obsessão, eles estão se tornando cada vez mais sofisticados. Cada vez mais sofisticados. Hoje em dia, basta induzir o encarnado a abrir o aplicativo. O resto ele já está acostumado a se prejudicar. Porque é tipo assim, é só 5 minutos. Imagina, você tem seu dever de casa, seu trabalho para fazer. Quantos de nós não temos reclamado, nossa, que dificuldade de concentração, não sai nada. Pergunta se o telefone está do lado. Pergunta o nível de atenção que a gente está se devotando. Porque desconcentrar-se é muito fácil. Agora, concentrar é um pouco mais difícil. Existe uma pessoa que eu acho assim, extraordinária. Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. Ele foi talvez o maior médium que a gente tenha conhecido em atividade ostensiva no mundo. Imagina o grau de concentração. Você jovem, olha o desafio. O Chico começava muitas vezes de tarde, início da tarde, ia terminar no final, ali no meio da madrugada, o trabalho mediúnico. O que ele tinha que fazer? Ele falava assim, vem, e os espíritos vinham? Não. Mediunidade não é bem assim. Não é uma coisa, né, que a gente aperta botões e começa a funcionar. Quem dera se fosse. Você fala, opa, está chegando a hora do espírito vir. Deixa eu já preparar, vou aqui dar a minha descansada, fico lá de boas no plano espiritual, daqui um tiquinho eu volto. Para que o fenômeno mediúnico aconteça, precisa existir 2 coisas: sintonia e afinidade. O que é sintonia? O que a Jean Grey estava fazendo? Ela estava sintonizando o rádio. Coitada, a mãe dela não queria. A mãe dela estava tapeando ela, inclusive. Não queria deixar ela escolher a música. Mas sintonizar é escolher quem será, em um dado momento, as suas companhias. Quem você quer para perto nesse instante?
Isso é sintonia. Então, nas mocidades, por exemplo, tem um instante de fazer a prece. É um momento que todo jovem é participativo, todo mundo fica muito feliz. Nossa, é hoje que eu vou disputar a prece, não é? Isso, justamente, Evangelho no Lar, mesma coisa. Quem que vai fazer as preces? Né? Parece roleta russa, é um caminho para a morte, aí vai você primeiro. Só que prece é você escolhendo a sua frequência de atividade mental e ao mesmo tempo procurando os corações que sintonizam com você, que estão igualmente naquela mesma faixa de atividade. Prece, a gente foi infelizmente deixando ela de um jeito ruim, né? Porque parece que você precisa ter um vocabulário dos anos 1500 para você conseguir fazer Nossa, aquela foi forte, olha lá, olha as palavras que ele usou. Não. É preciso, na juventude, que a gente tenha também liberdade da prece. De falar, olha, Senhor, estou aqui de boa, ou pelo menos procurando, né? Está vendo minha vida, olha que está um pouco desastrosa, mas eu queria muito ajuda. Será que dá para mandar, né, um pessoal mais forte aí? Porque eu estou precisando. A situação em família está meio delicada, às vezes eu estou xingando mesmo, não estou conseguindo suportar determinadas experiências. Sintonia. Criar vínculo com a espiritualidade. O desafio do médium jovem ou da mediunidade na juventude é porque às vezes só a casa espírita fica representando esse lugar de segurança. Só que não deve ser assim. Também, essencialmente, claro. Mas os maiores desafios a gente passa fora. Porque tem a hora que um amiguinho espiritual vem, você está lá num rolê, e ele vai influenciar alguém do seu lado, falar, né, para a pessoa chegar em você e falar assim, ei, você não quer experimentar umas paradinhas, não? É sutil. Olha, você vê que você já está fragilizado em algumas áreas, o que você vai lá? Entra umas ciladas. Começa experimentando, uns trem diferentes. Só que a grande questão é, esse pouquinho seu pode ser a continuidade de uma construção de muitas vidas. E você acha assim, é só uma beiradinha. Só que você está revivendo experiências que já não precisava. Porque imagina, às vezes a vida já está complicada. Só que a questão das dificuldades que a gente tem no campo da influência, elas são de todas as ordens. Você com o seu corpo, vem uma vontade de masturbar-se. Aí no seu painel mental começa a passar algumas coisinhas. E aquilo começa a te dar mais prazer. Então, aquela excitação mental vai te gerando uma certa ansiedade, sem você perceber. Você pode estar sendo o foco, naquele momento, de alguém que quer satisfazer a sua necessidade espiritual. Um espírito que está ali do seu ladinho, e que te induziu a esse ato simplesmente porque ele estava desejoso. A questão é, masturbação nunca será um erro, porque é um ato de conhecimento do próprio organismo que deve ser feito sob as bases da lucidez e da consciência. Mas reflete no nível de conhecimento e como você tem gerido o conhecimento dessa energia tão profunda
que você tem. Porque masturbar é um ato sexual que você faz com você mesmo. É uma energia criadora que não foi simplesmente reduzida a esse prisma. É uma energia de conexão. Conexão. E é preciso responsabilidade. Porque a mediunidade no cotidiano, jovem, ela é pauleira. É muito desafio. Nas situações mais simples, dentro do ambiente de sala de aula, imagina. Não raras vezes acontece um conflito e uma briga, e aí você começa a ficar inflamado, e briga. A gente apoia as brigas, isso dentro e fora de casa, às vezes pelos sentimentos que a gente cultiva dentro. E sem a gente perceber, podem ser amplificados. E você pode ir num movimento sem necessidade. O problema da sintonia. O problema da sintonia. Aprender a orar com a liberdade do ser. Nós temos um anjo da guarda dizendo que falta 5 minutos. Ela é benfeitora, uma boa influência. Mas existe também o problema da afinidade. Por quê? Porque não basta você orar um dia. Estou lá precisando, porque às vezes a gente se sente sugado. Parece que falta energia, disposição. Vamos fazer, sair para fazer isso. Nem estou com vontade, não. Não, vamos fazer isso, então, nem. Deixa eu quieto. Quero fazer nada. Às vezes, e aí é importante a gente pensar, além da sintonia, há necessidade de refletirmos sobre afinidade. Porque se sintonia é a frequência que você está escolhendo naquele momento, a afinidade é o grupo que você escolheu por mais tempo estar. E que por mais que você tenha sintonias diferentes, afinidade é aquele grupinho que você se identifica, que é o espelho de você. Então, pensemos. O problema, imaginemos o ambiente de uma festa. Tem ali, é um lugar satânico? Não. Às vezes é um ambiente necessitado de um pouquinho de paz? Com certeza. Em muitos momentos a gente vê pessoas reunidas com muitas dores. Mas é um ambiente que por isso mesmo ele não pode ser frequentado? Não. O Espiritismo não impõe regras de lugar para eu não ir. Mas ele te habilita conscientemente a você se sintonizar melhor para que o teu grupo de afinidades seja também diferente. Porque lá na festa está cheio de espírito protetor. Porque tem gente se prejudicando e não está percebendo. Está cheio de espírito, muitas vezes tentando socorrer. Que às vezes faz coisas. Quanto assédio sexual existe? Sem que as pessoas alteram consciência. Não percebem muito. Se manifesta muita coisa. E às vezes não se dão conta do que está se dando ali. Existe muita proteção. Muita. Só que é justo a gente pensar, entrei lá, e aí? Quem que são meus parças? Quem que está fechado comigo? É a turma da pesada? Emmanuel, ele tem uma frase que é muito boa.
ele diz assim: aptidão é planejamento, experiência é dedicação. Então, através da sintonia eu desenvolvo aptidão. Através da afinidade eu gero experiência. Porque eu vou sendo nutrido pelo grupo que eu pertenço. Eles me retroalimentam. É tudo corações que vibram na mesma frequência. Refinar a mediunidade é um conjunto de medidas que a gente tem que fazer. Estudar sempre. Pega ali, fala assim: olha, hoje, só por hoje, vou trocar meus muitos minutos de TikTok, estou brincando, uns 15. Já faz diferença, 15 minutos de TikTok, negocia com você mesmo. Para me ler alguma coisa que me sirva. Ah, mas não tem nenhum livro. Pois é, existe uma coisa chamada Bíblia do Caminho. É um site extraordinário, tem um monte de livro. Tira 15 minutinhos, estuda um cadinho. Cuida de você. Porque para sua tristeza ou para sua alegria, aonde você estiver, você vai estar também. Você é uma companhia inseparável. Não tem como, nem nas DRs que você olhe para você mesmo e diz: eu não me aceito, você não vai deixar de estar na própria presença. Cuida melhor, estuda. Estuda. De quem? Todo dia. Se possível, busque na casa espírita corações que abraçam contigo o ideal. Junta uns amigos, né? Olha, nossa, lá é jovem também. Deve estar perdido que nem eu. Vamos fortalecer aqui. Procura pessoas que possam te apoiar, porque é muito difícil você manter quando é só você e você está começando. A gente precisa de apoio. É um grupo que nos abraça. E a gente tem tido necessidade por parte dos adultos. Quantos jovens nós temos nos dispostos a acolher de maneira fraterna? E a falar assim: olha, aqui é seu lugar também. Aqui é o nosso lugar. Sinta-se à vontade para pertencer, para se sentir parte. A gente precisa também de um lugar. A gente precisa também de pensar na utilidade desses potenciais que a gente traz. Isso, o filme X-Men, Fênix Negra, vai nos ajudar a entender. As capacidades que eu tenho, elas me servirão para alguma coisa. Ah, nem eu só queria ser normal. Você é muito mais normal do que todo mundo. Porque você está cada vez mais sendo chamado a perceber o que você é, e muita gente tem ignorado. Não é um peso, não é um fardo. Mas se você não compreende, pode ficar mais difícil. Entender, compreender é necessário. Os mutantes tiveram o professor Charles Xavier. A gente tem muita gente boa trabalhando. Contemos com muito apoio. Obrigado a vocês. E aí? Vitor Hugo é maravilhoso, né? Então, nós nos vemos próxima semana, mais uma vez. Agora trazendo Gonçalo, falando sobre transtornos psíquicos e as causas atuais das aflições. Novamente lembrando, se você não assistiu o nosso seminário ao vivo, fique esperto, que nós vamos trazer para cá todas as palestras que foram dadas. Então não perde. Até breve.